Paz e bem, minha querida irmã, senadora Damares Alves, peço desculpas pelo atraso, a senhora estava pontualmente 10 horas aqui. Peguei um trânsito ali na ponte JK, meio complicado, mas eu queria cumprimentar a mesa, a diretora, queria cumprimentar os assessores, funcionários dessa casa, jornalistas aqui presentes, a Débora da Rádio Auriverde. Muito obrigado. Brasileiras, brasileiros que nos assistem nessa sexta-feira emblemática. Para lá de emblemática, senadora Damares, meu discurso não será sobre isso, até porque a gente precisa se debruçar nas novidades desta madrugada que nós tivemos aí da revista Veja, falando de mais delações com nomes poderosíssimos do Brasil, delação do Vorcaro, a segunda tentativa, que acaba de ser negada pela Polícia Federal, porque talvez falte mais nomes, inclusive de ministros do Supremo Tribunal Federal, mas o fato é que, segunda-feira, às 14 horas, eu estarei aqui nessa tribuna, se Deus permitir, para detalhar tudo o que está acontecendo no Brasil. E eu digo às autoridades, digo principalmente ao povo brasileiro, à imprensa brasileira, que tem feito um grande trabalho nessa questão do caso Master, a maior fraude do sistema financeiro do mundo, que eles podem tentar ocultar de toda forma, tentar segurar que essa lama não saia, mas não tem como não sair, é muita lama. Vai estourar. Não dá para você guardar um segredo desse, que envolve a metade de Brasília ou mais, embaixo do tapete. Isso não colabora para a cura do Brasil, para a paz social, para o triunfo da ética. E a intervenção divina, eu acredito que já começou. Já começou. E doa a quem doer. Já tivemos nomes de senadores, nesse caso, um com a mesada de, supostamente, segundo a Polícia Federal, 500 mil reais, R$500 mil. Já tivemos, agora, segundo a matéria, presidente do Congresso Nacional, com $30 milhões no exterior. O PT da Bahia, onde tudo parece ter começado. E quem vai pagar o pato dessa conta toda, já está pagando, é você, brasileiro. Não se engane, não. Essas centenas de bilhões, porque é isso que representa. Ora, se está se colocando aí a possibilidade dele devolver 60 bi, tu imagina o que já foi consumido, gasto em farras, em orgias, em relógios, em viagens, em festas, em degustação de uísque de R$3 milhões. E o que a gente não sabe, de apartamento para lá e para cá, presente. Isso é coisa de centenas de bilhões. Que você vai pagar como? O aumento da taxa de juro, aumento de taxa bancário, sempre na conta de quem trabalha, paga imposto nesse país. Então, senhora presidente, eu estou saindo daqui dessa tribuna daqui a pouco, eu vou escutar e presidir a sessão para que a senhora possa fazer seu discurso. E daqui eu vou no STF, protocolar, já está pronta a peça. Nossa equipe passou a madrugada trabalhando, quero agradecer
o advogado Mariano, Roberto Lacerre, porque há 2 meses eu dei entrada para que a presidência da casa abrisse a comissão de ética, que até hoje não foi instalada. Tem, inclusive, um processo meu aqui, uma iniciativa do Partido Novo, na verdade, sobre a CPMI, ou CPI do Banco Master, que não foi aberta. Quando tem todos os pré-requisitos, as assinaturas dos senadores, do deputado recorde, inclusive. A senhora assinou. E outros 52 senadores assinaram. E não foi aberta. Então, nós achamos que foi um abuso da prerrogativa do presidente do Senado de não ter aberto, assim como também um abuso institucional. Não foi aberto. 2 meses depois, nós não temos comissão de ética. Por incrível que pareça, eu não sei se na história de 200 anos do Senado Federal aconteceu algo parecido, vou até pesquisar. Nessa legislatura, nesse período, depois que Davi Alcolumbre reassumiu a presidência do Senado, nós não tivemos a instalação da comissão de ética. Olha o que eu vou fazer agora. Eu estou indo no Senado Federal, dar entrada no mandado de segurança do Partido Novo, para que o Supremo Tribunal Federal determine que o Senado abra o Comitê de Ética da Casa. Olha que vergonha! Mas não me resta outra alternativa, como dizia o nosso patrono aqui do plenário, Rui Barbosa. A pior ditadura que existe é a ditadura da toga. Mas é a ela que a gente vai recorrer e a gente sabe que ela deve explicações. Alguns dos seus ministros devem explicações ao povo brasileiro por esse escândalo do Master. 129 milhões da esposa de um. Depois aparece o contrato de 50 milhões sem contraprestação de serviço e eles não falam nada. Não justificam nada. O outro é o resort de 35 milhões. Da sua família, eles não fazem nada. Fica por isso mesmo? Não! Nós estamos com um defunto na Praça dos Três Poderes, nós precisamos enterrar ou exumar. Enterrar não pode, porque tem dúvida. Tem que saber o que foi que aconteceu com o morto. Quem foi que fez o crime? É ministro do STF voando para cima e para baixo com o avião do Vorcaro, que deveria se declarar impedido. E eu faço um apelo, senhora presidente. Ministro André Mendonça, que eu tive uma honra, um prazer de trabalhar, de votar e de cobrar que fosse deliberada a sua indicação na época. Foram 4, 5 meses cozinhando o senhor aqui, a sua indicação. Nós votamos e aprovamos. O único voto que eu dei a favor de um ministro durante todo o período que eu tive aqui foi para o senhor. Tire esse sigilo. Tire o sigilo dessa investigação. A população merece saber quem está envolvido. Todo mundo que esteja envolvido, independente de partido, de tudo, de poderoso. Porque eles estão, parece, senadora Damares, ganhando tempo. O Vorcaro. E aí a mídia disse, Andréa Sadi, já vi outra, Malu Gaspar, dizendo que estão esperando um socorro externo, um socorro do sistema. Atenção, Brasil! Isso vai parar na mão de gente que tem conflito de interesse para decidir. Pai do Vorcaro não é santo, não. Já lá pediram vistas para manutenção da prisão dele.
Cuidado, vão querer soltar. Não é santo, não. O Vorcaro transferiu 2 bi para ele, depois de que tudo começou. O primo do Vorcaro também não. O próprio Vorcaro está ganhando tempo e o sistema está achando bom. Ele está entregando aos poucos. E hoje termina a data, meu querido ministro excelentíssimo André Mendonça, termina a data para acordo. É hoje, sexta-feira. Que ele volte para a cela como todo criminoso tem que ficar. Não sala VIP, não cela VIP na Polícia Federal. Volte para a Papuda. E que a imprensa brasileira dê cobertura total a isso, não desista. Isso não pode ser ocultado pelo bem da nossa nação, dos nossos filhos, dos nossos netos, não pode. Tem que tudo vir à tona. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. E que continue intervindo para que o bem prevaleça, a verdade triunfe. Senhora presidente, eu não poderia deixar de falar da lei da dosimetria. Está tudo relacionado, a gente sabe. Todos os processos relativos às manifestações de 8 de janeiro, que acabaram culminando com depredações no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e no STF, que eu já disse aqui, não devemos passar a mão na cabeça de ninguém. Quem errou tem que pagar, mas de acordo com a lei. Mas desde o início, estão eivados de irregularidades esses processos que ferem o Estado democrático de direito. Todo estudante ali no começo das aulas de direito aprende na faculdade que o curso, olha só, que o princípio fundamental do direito penal é a individualização. Ou seja, cada cidadão deve responder pelos atos praticados na medida exata de sua efetiva participação e consequente culpabilidade, de modo a impedir condenações coletivas ou punições padronizadas. Essa não foi a primeira vez que Brasília foi palco de uma manifestação popular pacífica, que é correta e necessária. Foi a minoria que quebrou alguma coisa, a minoria da minoria. Mas que acaba terminando e acabou nessa invasão com depredação. Não fere apenas a lei isso, mas também a própria legitimidade das reivindicações. A grande maioria das manifestações ocorridas em Brasília começaram e terminaram pacificamente. Algumas tiveram algum fim violento. E quando isso acontece, é fundamental analisar as imagens das câmeras de segurança para identificar possíveis agitadores infiltrados. Uma das mais recentes ocorreu em 24 de maio de 2017. Um movimento denominado Ocupa Brasília reuniu milhares de manifestantes para protestar contra as reformas trabalhista e previdenciária em curso durante o governo Temer. Vários ministérios foram depredados, com alguns focos de incêndio e confrontos generalizados com a polícia. O governo federal precisou acionar tropas das Forças Armadas através de uma operação GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Ninguém foi processado, nem preso, e muito menos condenado. Para aqueles que ainda insistem numa narrativa golpista para o 8 de janeiro, nós precisamos lembrar que durante a ditadura militar iniciada em 1964, houve muita violência. Em 1979, todos os beneficiados com a lei da anistia ampla, geral e irrestrita, inclusive aqueles que participaram de assaltos à mão armada, sequestros, assassinatos, enfim. O fato é que todos os prédios depredados têm pelo menos um importante ponto em comum. Em todos existe um farto sistema de câmeras internas e externas de segurança. Agora, nesse 8 de janeiro de 2023, totalmente diferente daquela época.
Tudo tinha câmera, em tudo que é lugar. Aqui você sabe que tem, aqui em Brasília, aqui na Esplanada. Bastou apenas um pequeno vazamento de algumas câmeras de segurança do Planalto, do Palácio do Planalto, para que houvesse a demissão do general Gonçalves Dias, responsável pelo estratégico gabinete da segurança institucional, diretamente ligado ao presidente da República. Nessas imagens ficaram escancarados alguns comportamentos completamente incompatíveis com uma situação de invasão forçada. Pelo contrário, as cenas eram de hospitalidade. Serviram água, mas só faltou servir cafezinho para os invasores. Muito mais grave que isso foi o que aconteceu no Ministério da Justiça. O então ministro Flávio Dino, da Segurança Pública do Brasil e da Justiça, simplesmente se negou a apresentar para uma CPI, eu, a senadora Damares, estávamos nessa CPI, na CPMI do dia 8 de janeiro, as imagens da Câmara de Segurança. Ele negou, a gente votou e aprovou. O Flávio Dino, hoje no STF, mas antes no Ministério do Governo Lula, negou as imagens. Por quê que quer esconder isso? Por quê que escondeu isso, na verdade? Depois de muita procrastinação, limitou-se a explicar que as imagens haviam sido apagadas por força de um mero contrato com a empresa terceirizada. Cozinhou até serem apagadas, né, pelo contrato, enfim, esperou o tempo. Mas nesse caso, absolutamente suspeito, o ministro Flávio Dino não teve o mesmo destino dado ao general G. Dias. Muito pelo contrário, ele foi promovido por Lula para o STF. O G. Dias foi afastado. Tudo isso acontecendo no Congresso, enquanto que no Supremo, Alexandre de Moraes fazia toque de caixa o julgamento de milhares de processos sem respeitar o básico direito constitucional do contraditório e da ampla defesa, só possível com a individualização de cada caso. Inclusive Alexandre de Moraes, a Justiça da Itália acabou de reconhecer hoje, soltou aí uma nota informando que a Carla Zambelli foi negada a extradição dela porque o senhor foi parcial. O mundo está conhecendo o que o senhor está fazendo e tem mais coisa por vir. Porque denúncias nós fizemos, parlamentares, no mundo inteiro, sobre as arbitrariedades que o senhor está fazendo no nosso país. Rasgando a nossa Constituição. Fazendo com que nós tenhamos, vergonhosamente, presos políticos em pleno século XXI. Vale a pena, senhora presidente, transcrever aqui um trecho de um importante voto dado sobre o assunto pelo ministro Luiz Fux. Abro aspas. A jurisdição penal exige sua objetividade, rigor técnico e observância do juiz natural. A competência penal do Supremo Tribunal Federal deve ser excepcionalíssima, pois sua expansão afronta o Estado democrático e o princípio do juiz natural. Alguns casos se tornaram emblemáticos, como o de Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, que foi preso preventivamente, sem fundamentação legal, mesmo com sérias comorbidades. Foram vários pedidos para a soltura dele, da própria PGR. Mas o ministro Alexandre de Moraes engavetou. Ele faleceu na prisão sob custódia do Estado, mesmo depois de ter, repito, vários pedidos. Sabe quantos foram? 8 pedidos de liberdades negados. Outro caso simbólico foi o da cabeleireira Débora Rodrigues, a Débora do Batom, mãe de 2 crianças pequenas. Ela foi condenada a 14 anos de prisão simplesmente por ter escrito com um batom os dizeres: perdeu o mané, numa estátua de frente ao STF. Está errado. Mas 14 anos de prisão? Uma coisa que sai com água e sabão em 5 minutos, não dá nem isso, 2 minutos sai com água e sabão, 14 anos de prisão. Uma frase dita, inclusive, pelo ministro do Supremo, perdeu o mané, pelo presidente da época, o Barroso. Absurdo. Outro caso dramático foi o do empresário catarinense Alcides Ram,
condenado também a 14 anos de prisão só por ter doado R$ 500 para o fretamento de um ônibus para levar manifestantes de Blumenau para Brasília, em atos que aconteceram dezenas de vezes, sempre pacífico. Qual é a culpa? Qual é a responsabilidade que ele tem? Se alguém daquele grupo, porque eu repito, foi a minoria da minoria que invadiu, muitas vezes para se proteger das bombas lá fora, foram chamadas para entrar, para se proteger. 14 anos de prisão, o empreendedor que gera emprego. É uma caçada implacável. Há também casos de pessoas que nada fizeram no dia 8 e optaram pelo autoexílio. José Éden Lisboa, idoso de 64 anos, que apenas adentrou num dos prédios para se proteger das bombas de gás. Ele faleceu, sabe onde? Na Argentina, longe da família, em profunda depressão. Eu e a senadora Damares fomos visitar o senador Magno Malta. Fomos lá na Argentina visitar os presídios onde tinham brasileiros presos. Uma covardia, sem falar a língua, no frio, em situação caótica. Vivem como ratos nesses países, sem ter direito à saúde, sem ter direito a nada, pedindo coisa na rua para sobreviver. Esse é o Brasil que a gente quer? É esse o Brasil da pacificação do Lula, da reconciliação? Isso é uma falácia. Vem falar de reconciliação quando promove a vingança, a revanche. A lei da dosimetria, senadora Damares, depois de amplo debate, foi aprovada pelo Congresso Nacional com excelente margem de votos em dezembro de 2025. Foram 291 votos a favor na Câmara e 48 votos no Senado. O veto presidencial foi derrubado com margem ainda maior. 318 votos a favor da derrubada na Câmara e 49 votos no Senado, depois que Lula vetou algo que apenas repara um pouco da injustiça. Não toda, que só com a ampla, geral e restrita anistia nós vamos ter. A lei, senhora presidente, até agora não entrou em vigor. Isso é uma vergonha. Isso mostra o espírito dessa turma que está no poder. Sabe por quê não entrou em vigor? Porque o ministro Alexandre de Moraes concedeu medida cautelar, suspendendo sua eficácia até o julgamento da constitucionalidade da matéria pelo STF. Ele mesmo. Ele que se diz vítima de tudo isso. Ele não deveria nem julgar, nem votar, mas ele foi o relator. Olha em que mundo nós estamos de inversão de valores. E ele vai e bloqueia uma lei do Congresso, numa decisão monocrática. 513 deputados federais, 81 senadores trabalharam, se dedicaram, debateram, ouviram a sociedade. O presidente veta, é da democracia, não interessa as intenções dele, vetou. Nós derrubamos o veto. E quando a lei vai valer para dar um alento, um respiro a famílias destroçadas, a pessoas que nunca tiveram uma passagem pela polícia nem pela justiça, pessoas que geravam emprego muitas vezes, com filhos pequenos, idosos. Aí o ministro Alexandre de Moraes, ele que se diz vítima, que não deveria estar julgando nada porque é vítima, isso rasga o ordenamento jurídico, ele vai lá e bloqueia tudo. E aí, senhora presidente, para encerrar, segundo matéria da Veja, o próprio relator do PL da dosimetria, deputado federal Paulinho da Força, também presidente do Partido Solidariedade, esteve recentemente em audiência com o ministro Alexandre de Moraes. Pediu o destravamento desse processo por uma questão humanitária, para que possa seguir rapidamente ao plenário. Segundo o deputado, Moraes estaria aguardando apenas a conclusão do parecer da PGR, que, por sua vez, informou estar bem adiantado. Muita gente permanece sofrendo injustamente enquanto isso. Não apenas os presos,
mas também suas famílias, pais, avós, filhos e netos. Só mais um minuto e eu encerro, senhora presidente. O Congresso Nacional já fez a sua parte. Mais uma vez está nas mãos de 11 ministros do STF. O apelo não é apenas pela aplicação da lei com justiça, é também um forte apelo por compaixão. E aí, senhora presidente, eu acredito muito na capacidade de reflexão do ser humano. Está todo mundo vendo, infelizmente, a maldade prevalecer, a crueldade. Mas eu acredito, sabe por quê? Porque os ministros têm familiares, os ministros têm amigos, tem pessoas boas em todos os núcleos, em todos os lugares. Eu acredito até que são a maioria. Que tenham bom senso para tomar a decisão correta. Que tenham bom senso para reparar um erro histórico. Para diminuir o sofrimento. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sei que a senadora é evangélica, senadora Damares, eu sou espírita, muitos aqui católicos, outros de outras religiões. Mas tudo que a gente planta, a gente colhe. É a lei da semeadura. É a lei de causa e efeito. Lei da ação e da reação. Se não prestar contas aqui entre os homens, vai prestar com Deus. Reflitam, reparem. Poderia ser com vocês essa caçada, esse sofrimento, essa perseguição. O Brasil não merece isso, senhora presidente. O Brasil não merece isso. Está pesado demais. Eu encerro com um trecho de uma bela composição de Renato Russo. Aqui, carioca, mas que passou grande parte da vida aqui em Brasília e iniciou a sua trajetória musical em Brasília. Ele dizia o seguinte: liberdade, olha só, é muito forte essa música. Disciplina é liberdade. Compaixão é fortaleza. Ter bondade é ter coragem. Da música Há Tempos. Que Deus abençoe a nossa nação. Desculpa eu ter me excedido, senadora Damares. Um abençoado final de semana para todos os brasileiros. Hoje é dia dos namorados. Quem tem o seu amor da sua vida, que dê um beijo, um abraço, procure passar bons momentos e saber que só o amor é eterno. E é o amor que nos liga para sempre. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, senador. Eu peço que assuma a presidência e eu acho que o senhor chegou atrasado porque foi comprar flores para sua namorada. Eu tenho certeza que foi isso que aconteceu. 15 anos.